Fala pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês aqui o nosso aplicativo de viagem, tá? Essa daqui é a página principal dele. Então aqui você tem as viagens, né, que você tem programada aqui com a Kalina. Por exemplo, vou escolher essa daqui, França, tá? Programada aqui para junho. Quando você abre o aplicativo aqui da sua viagem, você tem já nesse primeiro momento as informações dos produtos que você contratou. Então você tem aqui o bilhete aéreo, tá certo? Essa parte do bilhete aéreo, ele vai atualizando automaticamente. Você pode entrar aqui, ele vai ter informações sobre o voo, né, o aeroporto que você está embarcando, a aeronave, que normalmente a companhia aérea opera, perfeito? E ele atualiza automaticamente. Então por isso que é bem interessante, se porventura a TAP aqui mudar o voo para 3h35, ele faz essa atualização. Quando você estiver no aeroporto, você também vai recebendo informações sobre portão de embarque, que se houve alteração ou não do portão de embarque. Então, o aplicativo, ele é totalmente automatizado e facilita muito, né, o seu dia a dia durante a viagem, certinho? Aqui, ele vai informar para você a questão do check-in. Então, se eu clicar aqui em check-in, ele fala que ainda não está disponível. Porém, na questão do check-in, nós orientamos você a baixar o aplicativo da companhia aérea, para você fazer o check-in lá no aplicativo da companhia aérea, perfeito? Então aqui eu tenho o aéreo, eu posso pôr também aqui, por exemplo, informações sobre o aluguel de carro, tá bom? Onde que vai pegar, onde vai retirar, tipo de carro que você alugou e também dos destinos, tá? E no destino tem informação normalmente do hotel que você vai ficar, tá certo? Lembrando que aqui a gente fala que são informações espelhadas, tá bom? Porque a informação, obviamente, da reserva do seu aéreo está na companhia aérea. As confirmações da reserva do seu hotel estão no sistema do hotel, tá? Mas aqui você tem resumido e por ordem cronológica. Vocês percebem que eu tenho o voo de ida e o voo de volta. Eu vou ter somente lá embaixo, tá bom? Ó, aqui no final. Então ele vai ser por ordem cronológica para vocês, ok? Agora vamos para algumas funções muito interessantes, tá? Entre elas nos destinos. Então quando eu tenho aqui, por exemplo, Courchevel, se eu clicar em guia, ele vai abrir para mim aqui algumas sugestões de restaurantes, por exemplo, próximos, bares, informações práticas, tá bom? Outras informações aqui de curiosidade em relação à eletricidade, questão de DDD, se você precisar ligar. Tem um conversor aqui para o euro, por exemplo, né? Aqui se eu colocar então R$10, o BRL, ele vai falar que vale 1,87 euros. Então você pode usar isso daqui. Agora, o mais interessante dentro do destino, você pode usar por geolocalização, importantíssimo deixar a geolocalização ativa, que você clica em próximo, ele vai mostrar para você o que está próximo. Nesse caso, como não estou ainda no destino, ele não vai aparecer para mim aqui, tá bom? E esse assistente virtual, que ele é por base do ChatGPT. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, passeios no verão em Courchevel, que é o, por exemplo, a gente vai ali na primavera, vai no verão. Então você dá aqui para fazer a pergunta. Para quem conhece o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial e ele vai buscar algumas informações aqui para você, tá bom? E aqui então ele traz algumas informações, né? Durante o verão, a região oferece atividades como caminhadas, né, mountain bike e golfe, mas não é tão voltada para passeios turísticos, né? No caso, eu vou na primavera, passeios na primavera. Em Courchevel. Aí ele está fazendo a pesquisa aqui. Olha lá. Aqui ele já muda um pouquinho aqui. Então, na primavera um período excelente para desfrutar de atividades ao ar livre. Então, ele vai dar algumas opções de passeios nesse período, que vai valer também para o verão. O ChatGPT, para quem sabe, tudo depende de como você pergunta para ele. Quanto mais específico você for, melhor vem a resposta, tá? Então, você tem essa ferramenta já em suas mãos. Aqui ainda, dentro do destino, nós temos a opção roteiro. Se eu clicar aqui em roteiro,
Por exemplo, eu já tenho aqui os dias aqui em cima, então eu já deixei determinado aqui algumas atividades para fazer na região, ó. Então eu já fui colocando, tá bom? E se eu quiser adicionar, eu clico aqui onde tem o lápis, e aí eu posso adicionar, durante a manhã, durante o almoço, tarde, o que eu posso fazer. E aqui eu posso ir mudando pelos dias, correto? Então, por exemplo, aqui no dia 7, quando a gente sai de lá, eu coloquei para a gente passar em Megeve e depois a gente passar também na região do Mont Blanc, perfeito? Então aqui é bem interessante isso para você, além de você ter acesso aos mapas. A gente também pode adicionar no seu aplicativo o trem. Então vou ter informações aqui do trem, os horários, tudo certinho de partida do trem, para onde vai, no caso aqui é Lyon para Paris, tá bom? Então os destinos corretos aqui para vocês. Os vouchers, que são as confirmações, das suas reservas, eles estão aqui em documentos. Ó. Se você clicar em documentos, a gente vai deixar sempre anexado aqui. Então eu tenho aqui o aéreo da minha família, a confirmação do hotel de Courchevel, do de Paris, de Saint-Tropez, o trem, aqui já os bilhetes do trem. E se você clicar, tá, no nosso seguro viagem, por exemplo, se eu clicar, por exemplo, aqui na reserva do hotel, ele vai abrir o PDF. E isso tudo você pode acessar offline. Isso que é o mais interessante, tá bom? Aqui eu também tenho, faça download de guias e mapas do destino. Eu posso deixar já ativado para isso, ok? O explorar, você vai explorar na região. Contato, são os nossos contatos. Então, o nosso telefone, se você precisar ligar para a gente. Então, se eu clicar aqui em emergencial, ele vai aparecer para eu já ligar para o meu telefone aqui, ok? Se eu vier em WhatsApp, automaticamente ele vai para o nosso WhatsApp e também nosso e-mail. Então aqui são os nossos contatos durante a sua viagem, tá bom? Para vocês poderem falar com a gente caso precisem. Aqui no mais, você tem a opção de pesquisas, diário, você pode montar um diário da sua viagem e também pode aqui registrando as despesas, caso você queira ter um controle maior, beleza? E para finalizar, algumas informações importantes. No caso aqui, por exemplo, antes da sua viagem, informações da viagem, você clica aqui, nós temos a nossa orientação para embarque em vídeo. Você vai clicar aqui, vai abrir o vídeo que eu montei para poder orientar vocês no pré-embarque. Importantíssimos vocês verem, por mais que vocês estejam habituados a viajarem, ok? Tem essa orientação em texto. Ela está aqui também num aplicativo que a gente criou para poder ficar mais fácil de você visualizar, certo? O checklist para embarque, isso é muito legal. Aqui vocês vão colocar os dados de vocês, data da viagem, tudo certinho, país que está viajando, e vai preenchendo aqui. Por exemplo, nessa viagem, preciso de passaporte? Ele está emitido e válido. Não preciso de passaporte. Então você pode ir selecionando aqui. E conforme você vai preenchendo, você pode ir salvando. No final, aqui em extras, tá? Você tem aqui as opções também de colocar, ele vai abrir para você salvar. Se você não acabou de preencher, você salva, vai um link para o seu e-mail, e aí depois lá nesse link você continua da onde você parou. Aí quando você tiver finalizado todas as respostas, então isso aqui é importantíssimo para você ver se você realmente está com todos os documentos, todos os serviços necessários para sua viagem. Quando você finalizar tudo, você dá um enviar, e aí eu recebo uma cópia e você também recebe uma cópia, ok? Regras de imigração para brasileiros. Aqui já tem a regra do passaporte brasileiro para imigrações. Então você consegue ver, para os países, por exemplo, que a Argentina é livre durante 90 dias, tá vendo? A Austrália precisa de um e-visa, que é um visto eletrônico. Então você consegue ter esse tipo de informação. Aplicativos para restaurantes. Muito comum hoje as pessoas quererem reservar restaurantes e a maioria é por aplicativo. Então a gente já fez um material com os principais aplicativos de reserva, contando um pouquinho da história deles. Então você consegue ter essa informação aqui. Tipos de cafés da manhã, importantíssimo. Todo mundo está acostumado com o café da manhã do Nordeste, mas fora do país não é assim. Então a gente vai ter normalmente o café continental, que é um básico, o café da manhã americano, a gente tem o café da manhã estilo europeu, café da manhã quente, que é o hot breakfast, o buffet, que é o mais completo deles, tá? Então a gente tem aqui, importantíssimo, você checar qual que é o tipo do seu café. Conte sempre com esse básico, mas alguns trabalham com sistema de buffet.
Importância do seguro viagem. Então a gente fez um material contando por que você deve fazer o seguro viagem e por que eu, por exemplo, não uso de cartão de crédito e porque eu oriento a não usar. Então a gente fez um material completíssimo para vocês, tá? E um vídeo da funcionalidade do aplicativo, né? Que é isso daqui que eu estou mostrando para vocês, perfeito? Para você poder acessar. E lá no final da sua viagem, importantíssimo para a gente, informações de viagem, pesquisa de satisfação. Então você clica aqui, você vai preencher sobre o destino, o hotel que você ficou e vai encaminhar para a gente. Isso é importantíssimo para a gente poder orientar cada vez melhor os nossos viajantes e também entender um pouco melhor do seu perfil, tá bom? Então isso daqui é o nosso aplicativo, é através dele que nós entregamos tudo que você comprou com a gente e também conseguimos entregar o máximo de informações possíveis. Lembrando que vocês sempre podem falar conosco por os nossos contatos, seja por e-mail, WhatsApp ou por telefone.